o que é o clique duplo e quando usar. Desde o início, quando eu comecei a dar aula lá, em 2008, tá? Tem muito tempo. O professor aqui é velhinho, esses cabelos brancos aqui, ó. É de tanto conviver com vocês, ó. Desde 2008 eu peguei a minha primeira turma. Aliás, foi um pouco antes, foi quando eu tinha 17 anos ainda. Mas 2008 foi oficial, tava dentro de uma turma. O que eu observei? Eu observei que os jovens tinham muita facilidade de dar uma coisa que a gente chama de clique duplo. Que é pegar o mouse, parar o mouse, não pode mexer, e clicar assim 2 vezes, ó. Eles tinham uma facilidade, com muita tranquilidade, eles conseguiam. Só que a minha primeira turma, Lizarbe, Juanita, Geni, mas quem? José Carlos, lembro de nome de Maria José, lembro de quase todo mundo daquela primeira turma que me marcou, né? Foi o meu start ali quando eu tinha 18 anos. Olha, quase ninguém conseguia dar clique duplo. Eles não tinham experiência com o computador. E qual é a dificuldade do clique duplo? Primeiro, você tem que dar 2 cliques rápidos. Não pode ser... O clique duplo não é assim, ó. Clico uma vez e clico outra vez. Isso não é clique duplo. O clique duplo ele tem que ser rápido. Tá. Só que tem muita gente que consegue dar 2 cliques rápidos. Só que ele erra numa coisa. Ele movimenta o mouse. Quando você vai fazer esse gesto aqui, ó, clique duplo, você não pode mexer nem 1 milímetro o seu mouse. Porque o computador não obedece. Ele não abre aquilo que você quer. E eu falei, cara, isso é um problema. Quase nenhum aluno, tá? Tinha pouquíssimos alunos na turma que conseguia dar esse clique duplo. E em que situação que a gente usa? Tá? Você entendeu então que o clique duplo é 2 cliques rápidos, tá? E não pode mexer o mouse. Se você der um clique duplo e movimentar um pouquinho à toa, não vai funcionar. Esse é o clique duplo. Só que, em que situação que a gente usa? Eu não falei, quando a gente tá aqui, ó, nesses ícones da área de trabalho, quando você dá um clique só, ele só seleciona? Dê um clique só. Ele só seleciona. Pois é, para que eu consiga abrir esses ícones, eu tenho que dar um clique duplo. Rápido, assim, ó. Para o mouse lá e dá 2 cliques assim, ó. Tum, tum. Mas não pode mexer a mão. A mão não pode mexer. É só o dedo. E quando você mexe esse dedo, clicando nesse botão aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. O botão da esquerda, ele abre aquele ícone da tela inicial. Tá? Então, não existe clique duplo com o botão direito. Não existe clique duplo com o botão direito. O botão esquerdo, que é onde fica o indicador, é até contra-intuitivo, né, Diogo? Mas esse botão esquerdo do lado esquerdo, fica do esquerdo. Aqui é meio contrário, né? Fica do lado esquerdo, fica do lado esquerdo. Pronto, aqui, ó, pronto, lado esquerdo. Mas é ele que fica o indicador, né? Então, só existe clique duplo com esse botãozinho aqui. E só existe uma situação que você vai usar ele. Só uma única situação. Quando você está na tela inicial ou... que aí, aqui não funciona só com um clique, né? Quando você seleciona, né? Não abre. Mas se eu der um clique duplo, ele abre. Quer ver, ó? Duplo. A janelinha foi pro lado de cá, pera aí. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu fechar a janela. Vou dar um clique duplo aqui, ó. São 2 cliques rápidos em cima do ícone. Abriu a janela. Abriu meu e-mail aqui. Eu abri aqui o YouTube. Clique duplo. Olha lá. Abriu a janela. Tá? Então, o que acontece, galera? O que acontece? Quando você usa apenas nessa situação que você usa, quando tem um ícone ali na tela inicial, ou lá no meio da pastinha amarela, e você quer abrir. Não se usa clique duplo em nenhum outro lugar, tá? É sempre um clique. Você deu um clique e não tá abrindo, dá clique duplo. É o contrário, né? Dá clique duplo em tudo, não.
ícones da tela inicial, ou clicou na pasta amarela, desculpa, no centro da tela tem os ícones, dá um clique duplo, ele vai abrir. Entendido, pessoal? O que é o clique duplo e quando usar? Mas, ó, a minha experiência, né, de 18 anos, né, 18 não, 17 anos, não sei, não vou revelar minha idade, não. A minha experiência aí de 17 anos, acho que são 17 anos, é que esse clique duplo não funciona com 95% de vocês. Porque quando você vai pegar o mouse, você consegue até dar 2 cliques rápidos, tum, tum, mas a mão acaba movimentando o mouse e não funciona. E aí tem uma alternativa, tá? Mas eu quero que vocês entendam, e aí tem que ficar na cabecinha, em que situação que a gente usa o clique duplo. Apenas quando você tá na tela inicial e quer abrir um íconezinho desse, ou quando você clica na pastinha amarela aqui embaixo e aqui no meio, em qualquer ícone do meio aqui, você quer abrir. Só nessa situação que você vai abrir com um clique duplo. O resto no computador é um clique só, gente. Até que prove o contrário, é isso. Tá bom? Diogo, tentei usar o clique duplo, mas não funcionou. Quando eu vou dar um clique duplo ali, o ícone não abre. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Basicamente, quando você percebeu que você clicou e não abriu, Diogo, fui no ícone, mirei bem lá e dei 2 cliques já. E não abriu. É porque você mexeu um pouquinho o mouse. Tá? Isso é uma coisa que faz com que o ícone não abra, porque não pode mexer o mouse, só tem que mexer o dedo. Tá. Só que tem uma alternativa que eu usei esse tempo todo para a galera conseguir abrir ícone com facilidade. E é a combinação de 2 coisas. É você clicar, primeiro, você vai dar um clique no ícone. Então você vai pegar aqui o mouse, né? Vai pegar e vai dar um clique com esse botãozinho aqui normal. Então você vai clicar com esse daqui no ícone que você quer abrir e ele não vai abrir. Mas você vai pegar no seu teclado, deixa eu tirar minha imagem da frente, e vai dar um Enter, que é esse aqui, ó. Então você vai dar um Enter, você vai clicar no Enter e ele vai abrir, tá? Então eu vou voltar. Primeiro, gente, tem que pegar o mouse e clicar uma vez no ícone, com esse botão aqui, tá? Com o esquerdo, onde fica teu indicador. Depois você vai usar o Enter, vai apertar uma vez só o Enter e o ícone vai abrir. Vamos fazer esse teste, então? Ó, eu vou clicar aqui agora no YouTube. Vou clicar no YouTube uma vez só. Você vai perceber que nada vai acontecer. Eu cliquei e nada aconteceu. Eu vou no meu teclado, e vou apertar a tecla do Enter, tá? Essa tecla grandona que pode ser aqui também. Vou apertar e vamos ver se funciona, né? Vamos ver. Vou dar um Enter agora, hein? Enter. Opa! O YouTube abriu. Então, gente, uma excelente alternativa para você que não quer usar o clique duplo, que acha difícil, e 95% de vocês vai achar difícil. Se você está conseguindo dar clique duplo, ó, considere-se muito especial, porque você tem uma excelente coordenação motora, tá? Não é comum. Esse gesto é incomum para pessoas com mais de 50 anos, né? A pessoa pode falar, Diogo, 50 anos é muito jovem, né? É, meu filho, mas pode acreditar, tá? Pode acreditar. 50, 60, 70, 80, 90, enfim, para cima aí. Então, quando eu clico, se você quer abrir esse ícone de uma outra maneira, de forma completamente segura, você vai dar um clique no item e vai dar um Enter e ele vai abrir. Inclusive, a tradução de Enter é entrar. E ele acessa. Tá bom?